Boa noite, igreja. Boa noite. Que a paz de Jesus seja com vocês. Amém. É um prazer revê-los depois de alguns dias, né? Isso que eu falo, talvez, anos sem ver. E é bom essa noite. Obrigado, pastor, pelo convite, ao Ivan, e obrigado por estar com vocês aqui essa noite. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que nós possamos sair daqui revigorados e transformados pela graça de Cristo. Amém. Bom, o Ivan, nós sempre fazemos essa parceria. Já temos desde o ano passado e esse ano, 2 anos juntos aí. Então, ao sábado nós estamos lá na Igreja América Norte. E ao domingo a gente faz essa parceria junto aí pelas igrejas que eu já conheço e as igrejas que eu não conheço, que ele conhece, a gente está junto. Ele está louvando ao Senhor e aí eu estou pregando. Então, o Ivan, como o pastor já apresentou, né? Ministério de música, isso louvor ali na Igreja América Norte. Boa parte de vocês aqui me conhecem. Eu fui aqui em 2017. De vez em quando a gente está sempre por aqui, pregando nas igrejas. Vendo uma semana de mordomia onde alguns aqui estavam passando com a gente ali, igual texto também. Então, estamos juntos aqui. Que Deus possa abençoá-lo. A gente vai para essa noite.
amém? Amém! E mais um poderoso para fechar? Amém! Está vendo como vocês são melhores do que parece? Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vocês perceberam que eu já estou ficando sem voz, né? E agradecer o carinho do pastor Hércules, Batalha, e da esposa, também a família toda, né? Que com carinho me acolheram na igreja de Americanópolis como ministro de louvor, a convite do pastor, e hoje me convidou para estar aqui com vocês. Já era para ter vindo há um bom tempo atrás, mas não foi possível antes. Eu faço um trabalho musical, queridos, e de palavra também, e eu decidi na minha vida, por onde eu passar, não sair sem cantar um hino sobre a cruz do Calvário. O amém de vocês retrata, reflete o impacto que a música teve, que o louvor teve no coração de cada um de vocês. Sabe por quê? Vocês entenderam que um dia Cristo veio aqui a essa terra e morreu no seu lugar. Amém. Morreu no meu lugar. Por isso nós estamos aqui. Quantas pessoas perderam e ainda vão perder a oportunidade de aceitar esse sacrifício de Jesus? Se não fosse o Monte Calvário, se não fosse a morte dele na cruz, você consegue imaginar que Jesus poderia muito facilmente ter descido daquela cruz e ter dito: Pai, eu não vou ficar aqui nessa cruz coisa nenhuma. Esse povo pecou, eles não aceitam, eu falo com eles, eu falo, eu repito, e eles não aceitam, e eu vou ficar nessa cruz e morrer por esse povinho, pelo Ivan, pelo Batalha, pelo Daniel, pela igreja da Santa Fé, né? É isso? Jardim Santa Fé. Tem que ter fé para ficar até o final, porque ele decidiu ficar na cruz até o fim. Mas a morte de Cristo não é tudo. A coisa se completou, sabe quando? Quando ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo garantiu para você e para mim a certeza da salvação. Amém. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu conheço. Eu tinha um amigo, Darcy. Eu comecei a dar estudos bíblicos para ele, lá perto do Jabaquara. Ele era, há 30 anos, ele vivia na prática da macumba e do candomblé, coisa pesada, coisa pesada. Eu cheguei na casa dele, a gente fez amizade. Ele era bem mais velho do que eu, e eu cresci assistindo ele com os meus irmãos mais velhos, jogando bola lá perto de casa, participando de campeonatos, mas eu era pequenininho e não participava, ficava só assistindo. E esse camarada, depois de idoso, a gente começou a ter contato, formamos uma amizade fantástica. Mas eu, adventista, e ele, macumba, candomblé. E eu fui falando aos poucos de Jesus para ele. Aí perguntei se ele aceitaria um estudo. Ele aceitou o estudo bíblico. Lá fui eu começar a dar estudos na casa dele. Vou contar para vocês como que era. Um terreno bem grande, onde morava uma família grande, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, uma casinha para um, outra casinha para o outro, outra casinha para o outro, tudo no mesmo terreno. E eles viviam ali, todos, a família inteira, muitos, todos
envolvidos na mesma religião, candomblé, macumba, essas coisas todas. E eu comecei a dar estudos para o Darcy, ali, naquele terreno. A primeira casinha à esquerda era a casinha do Darcy. Eu chegava ali, um portão de zinco, ali meio amassado. Eu chamava Darcy e ele vinha, abria o portão e eu entrava. Entrava na primeira casinha e ali eu passava sexta-feira, várias sextas-feiras, estudando a palavra de Deus com ele. Uma sexta-feira eu cheguei, chamei o Darcy. Quando abriu o portão, aliás, o portão estava meio aberto, ele autorizou, pode entrar, está aberto. Eu entrei. Quando eu entrei, tinha um capeta desse tamanho mais ou menos, com um tridente. Com um tridente segurando, uma tigela enorme de farofa, vela preta, vela azul, vela vermelha, vela cinza, vela de tudo quanto é cor. E aquela farofaiada ali, tá? E eu entrei, aí eu falei para ele que tinha esses apetrechos ali atrás do portão. Eu pensei que fosse para mim. Colocaram para mim essa bagaça aí. Como que eu vou resolver isso? Sabe o que ele me falou? Ele me falou o seguinte: Ivan, desculpem, queridos, eu na correria aqui nem lembrei de desligar. Vou desligar porque, deixa eu ver se, pronto, desligado. Ele falou para mim: Ivan, você quando vem aqui nas sextas-feiras à noite, você não vê nada aqui no terreno? É um terreno de terra mesmo, sabe? Casa simples, tudo pequeno, pessoal muito simples. E aquele terrenão grande com um monte de casinhas assim, tudo de terra. E eu, não, Darcy, não vejo nada. Ele falou: pois eu vou te falar uma coisa, mas não vai se assustar. Toda sexta-feira, quando você vem aqui, esse terreno fica cheio de espíritos. Eles não gostam de você. E eu estou falando porque eu tenho 30 anos de convivência nesse meio. Eu vejo eles aqui toda sexta-feira, e eles se afastam ali. Enquanto você entra, eles não gostam de você. E a minha família inteira aqui não gosta de você também. Eu parei os estudos? O que vocês acham? Não. Será que não? Você não pararia? Eu também não. Eu também não. Continuei os estudos com o Darcy. Nunca vi um palito de fósforo de fora do lugar. Terminei, ele não terminou os estudos, mas tem depoimento dele na internet agradecendo. Ele agradece ao Ivan porque tirou ele dessa vida, essa vida de envolvimento com as coisas das trevas. Outro dia ele foi para a represa Billings, Guarapiranga, uma represa aqui para baixo. Ele foi para lá para fazer oferenda para os espíritos. E ele depois me contou: rapaz, eu não tenho sossego. Os espíritos mandam eu fazer oferenda e eu tenho que ir de madrugada. E ele saía lá do Jabaquara a pé, sem dinheiro, e vinha para a represa para fazer as oferendas. Não sei o que ele oferecia. E ele parava perto da represa ali, que tinha que ser um local com água, assim, tudo. Ele fazia as oferendas. Um dia ele estava lá e parou uma viatura da rota e viu o movimento, e os policiais foram lá, e para a sorte dele era um vizinho nosso que era da rota, e viu ele lá: Darcy, o que você está fazendo aqui, rapaz? Oh, não, eu vim fazer só uma oferenda aqui, sabe como é que... Você está doido?
Aqui é local de desova, tem um monte de corpos aí, toda semana, todo dia a gente passa para cá, porque desova é o local onde os bandidos matam pessoas e jogam ali o corpo, é isso. E lá estava o Darcy, fazendo as oferendas. Quando eu posso dizer que o Darcy aceitou Jesus, porque ele abandonou tudo isso. Ele não se batizou na igreja adventista, mas me acompanhou várias vezes à igreja. Depois começou a ir também na Universal, no R.R. Soares, na Mundial. Ele foi em várias igrejas assim, porque ele ainda estava meio confuso, não conseguiu se posicionar, mas entendeu que tinha que servir a Cristo. Amém. Foi isso que ele fez. Por isso é que eu não posso parar de cantar sobre a cruz do Calvário, porque é por causa do sacrifício de Cristo na cruz e da ressurreição dele no domingo, no terceiro dia, que o Darcy, muito provavelmente, descansou em Cristo Jesus. Amém. Há pouco tempo, a sobrinha dele me ligou e falou: Ivan, você pode ir lá na casa do meu tio? Ele estava com diabetes, mas diabetes forte. Olha que situação delicada. Desceu do ônibus, aquele ônibus, final de tarde, ônibus lotado. Quando ele desceu ali, uma pessoa idosa, descendo com todo cuidado, já tinha os pés inchados, as pernas inchadas. Ele desceu e aquela multidão querendo subir, querendo descer, alguém desceu também e pisou no pé dele. O dedão dele que estava, o hálux, se chama hálux, o dedão do pé. Vocês sabem disso, né? O hálux simplesmente rompeu, abriu, sangrou, começou a sangrar, porque ele já estava com o pé inchado. Ele foi para casa com o pé dolorido e não foi para o hospital. Passou um dia, diabético, 2 dias, 3 dias, começou a feder aquilo. E quando ele foi para o hospital, que a moça olhou, a enfermeira olhou: o senhor, o que o senhor fez que o senhor não veio para o hospital antes? Vai ter que amputar, não tem jeito. E teve que amputar uma parte do pé. E depois mais outra parte. E ele ficou ainda já idoso, sozinho, cada vez mais inválido por causa dessas coisas. E eu continuei dando sempre assistência para ele. Ia lá, preparava alguma coisa para comer, levava alguma coisa para ele, estudava a palavra, tudo. E lá estava o Darcy, naquela situação. E uma única sobrinha se dispunha a ajudar. Aí um dia ela não pôde ir lá para dar assistência. Ivan, ela tem uma filhinha que fica numa cadeira de rodas, toda travadinha também, e ela tem que cuidar da menina e tinha que cuidar do tio. Aí então Ivan, você pode ir lá hoje para dar uma assistência? Vou, tá, mas eu estou numa situação aqui, tudo está com evento, tá, mas quando terminar eu vou para lá. E aí eu fui sábado à noite e o meu carro quebrou no caminho, indo para Interlagos. Meu carro quebrou no caminho e eu fiquei ali numa situação delicada e ele precisava se alimentar, diabético, tudo, tá? Era importante se alimentar adequado, ter alguém ali para dar uma assistência. Queridos, eu não consegui chegar, tive que pedir socorro, meu irmão foi lá me ajudar e voltamos para casa. Cheguei em casa à tarde, no dia seguinte a gente vai lá. No dia seguinte, o Darcy estava morto. Ele, muito provavelmente, se levantou da cama, era um quartinho com uma cozinha ali, um pequeno banheirinho. Ele saía da cama e ia para a cozinha para comer. Na realidade, a gente tinha que levar a comidinha para ele ali, ou eu, ou a sobrinha, tudo, deixava ali. Mas naquela noite, eu acredito que a diabetes atacou, você começa a ficar tremendo, precisa comer alguma coisinha. Acredito que ele precisou levantar e ir até a cozinha, mas não conseguiu. Caiu ali no chão da cozinha e ali foi o fim da história
do meu amigo Darcy. É triste a história, é triste, mas eu estou falando de alguém que saiu do mundo das trevas, veio para o mundo da luz e muito provavelmente descansou em Cristo. Amém. De qualquer forma, quando você se levantar amanhã, lembre-se, talvez você não consiga nem chegar na cozinha. Quando você sair de casa, louco é o homem que sai da sua casa sem entregar a sua vida a Deus. Você não sabe se volta. Louca é a mãe que entrega os seus filhos para professores nas escolas aí, antes de entregá-los a Deus, logo quando o sol nasce. Vocês entenderam? Eu fiz a versão de uma música que eu costumo cantar sempre no final de algumas apresentações. Eu peguei a letra em inglês, ouvi a música em inglês, e ela dizia o seguinte: quando ele estava na cruz, quando Jesus estava na cruz, eu vou falar a essência da letra. Quando Jesus estava na cruz, o olhar dele atravessou toda aquela turba, aquela multidão que estava à frente, atravessou aquela multidão e passou 2000 anos à frente e enxergou você e você e você. O olhar dele enxergou vocês aqui hoje. Amém. E por causa de vocês ele não desceu da cruz. Amém. Quando ele estava na cruz, ele pensou em mim e pensou em você. Amém. Eu vou cantar. Enquanto eu canto, meditem na letra desse louvor. E quando terminar o louvor, se essa mensagem atingir o seu coração, você vai dizer um amém retumbante para esse teto aqui cair. Depois o pastor se vira para arrumar. E não se preocupem com o tempo, viu? Eu sou bem atípico ao relógio. Mas vamos lá.
Isaías 45, 15. Acho que é isso, né? Dá uma olhadinha para mim, Daniel. Isaías 45, 15 ou 19. Pode uma mãe. Como é que é? A igreja se lembra? Isso aí. É isso mesmo? Acharam? Alguém achou? Achou, Daniel? Lê para a gente, por favor. Você não achou, Daniel? Isaías, é isso mesmo? É 49:15, não é 45:15, 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, da sorte ou de sorte que não compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. A pergunta, eu vou repetir a pergunta. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Que o filho que ainda mama, pode uma mãe esquecer-se do filho? Pode ou não pode? Deixa eu contar para vocês. Eu trabalhava, eu costumo brincar, né? Eu sou rato de colégio adventista. Já trabalhei quase que em tudo. Na Vila Iara, Santo André, São Caetano, Diadema, Americanópolis. Eu auxiliei no coralzinho da garotada, lá com o diretor Orlando. Trabalhei em vários colégios. E um episódio ocorreu em dois. Um mesmo episódio semelhante, ocorreu em dois desses colégios onde eu trabalhei. Mas eu estou falando aqui do colégio de São Caetano. Eu era monitor no colégio adventista de São Caetano. E eu estava, o monitor, ele chega primeiro, abre, depois chega todo mundo, tem aula, recreio, tudo. Horário de saída, o monitor fica lá, é o último, e ele fica com aquele monte de criança entregando para os pais. E para uma perua, aí entrega para o tio da perua, 5, 6, 10 meninos, tá? Depois os pais vão levando as crianças. Passou lá uma mãe, e oi Ivan, tudo bem? Tá. Pegou a pequena, aí, tchau, obrigado, e foi embora. E aí vai terminando, não tem mais ninguém. Se ficar alguém aqui, você tem que ficar até o último minuto.
tem que esperar o pai, nem que ele chegue meia-noite, ou tem que se virar para levar a criança para a casa dos pais. E eu fiquei lá com uma criança. E aí, de repente, volta a mãe de carro com uma criança dentro do carro e o outro filho que ficou pequeno, filhinho pequenininho. Ai, meu Deus do céu, desculpa, eu esqueci, você viu? Passei, peguei fulano e deixei Beltrano, tá? Não, mas não tem problema, tá? E levou a criança. Episódio semelhante aconteceu na Vila Yara também. Agora eu pergunto, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Claro que pode. A mãe é a melhor referência para você comparar com o amor de Deus. Mas ainda assim, o amor de mãe é infalível. Ela pode errar, ela pode falhar. O amor de mãe é falível. Eu disse infalível? O amor de mãe é falível. O único amor infalível é o amor de Deus. A mãe pode esquecer um pequeno filhinho na escola, no berço, dentro do carro. Vocês já viram? Mães que fecham o carro, vai até o mercado, vai até não sei onde, fazer o cabelo, quando volta a criança está morta dentro do carro, por causa do calor. Mães esquecem dos filhos, pais esquecem dos filhos, nós esquecemos de amigos, pessoas se esquecem de você. Talvez a liderança da igreja também se esqueça de você. Talvez eu já vi pessoas reclamando, o pastor, eu não vou mais na igreja, porque o pastor, ele nunca veio na minha casa. Não é o caso aqui de vocês. O pastor aqui, eu conheço batalha, ele deve ter visitado todos vocês. Se não visitou, vai visitar, porque ele é guerreiro. Mas eu já vi pessoas falando isso. O pastor vai 2, 3, 10 vezes na casa de fulano, mas nunca passou aqui na minha casa. Dá a impressão que a igreja, a liderança, o pastor esqueceu do membro. A mãe esqueceu do filho. O pai esqueceu da filha. Enfim, a gente vai se esquecendo. Mas Deus, diz aí o verso, Deus jamais vai se esquecer de você. Amém. Jamais. Amém. Esse é o Deus que eu conheço. Amém. Eu estava dando um estudo bíblico para uma jovem, Lúcia. Olha como começou. Uma pessoa me convidou, Cida, mãe do Márcio, o pastor deve se lembrar, lá de Americanópolis, há alguns anos atrás. Eu vivia saindo para fazer trabalhos de louvor, de pregação, ministério de louvor fora, então um pouco parava na igreja, mas a gente havia feito um trabalho, havia iniciado uma pequena igrejinha lá próximo da igreja de Americanópolis, que é a central do distrito. E lá ela fizeram uma semana de oração justamente na Páscoa. Eu não lembro, isso já faz mais ou menos, talvez uns 20 anos, mais ou menos. E ela conduziu ali, era dinâmica, sabe? Então envolvia o pessoal, fazia a Semana Santa, e ela fez uma Semana Santa ali, e terminou a Semana Santa, terminou a semana. E depois ela veio falar comigo no ano seguinte: Ivan, nós fizemos a semana do ano passado lá, e o máximo que teve foram 6 pessoas na igreja. Já pensou? Você se empenhar, distribuir folhetos e tal, 6 pessoas. Durante a semana inteira, 3, 4, 5, 6 pessoas. Não muito mais do que isso. Aí ela falou para mim: você não gostaria de ajudar a gente esse ano lá? Para a gente fazer uma semana de oração dinâmica? Vamos lá, Cida. Juntei um grupo de jovens da igreja de Americanópolis, os jovens dispostos mesmo para o trabalho. Expliquei o projeto e começamos uma Semana Santa na igreja, na igrejinha,
Jardim Bom Clima, São João Clima, alguma coisa do tipo, Jardim Bom Clima. E começamos a Semana Santa. Aquela igreja, depois fizemos um trabalho, aquela igrejinha com porta de bar, cabia talvez umas 40 pessoas mais ou menos, portinha de bar, tinha todas as noites, cerca de 60, 70 pessoas ali, ficavam para fora, e um monte de gente em pé, a semana inteira. E o que me chamou a atenção foi uma jovem que eu conheci naquela semana, convidada da Cida. Aquela jovem, ela era trazida todas as noites numa cadeira de rodas, e ela ficava aqui ao lado da primeira cadeira, e ela ficava sentadinha na cadeira ali, e ao seu lado vinha o seu esposo, e se assentavam ali, Lúcia e Rogério. A Lúcia, você quase não ouvia mais ela falava bem baixinho e com muita dificuldade. Oi, qual o seu nome? Lúcia. Isso aí é muito ar. E ela tinha um gorro, ficava com gorro o tempo todo. Começamos a semana no sábado, domingo, e eu levava pessoas para pregar, conduzia o louvor com a igreja e tudo. Aí a Lúcia, ela foi, cada vez que a gente falava de Jesus, ela se emocionava, ela chorava, junto com seu esposo. E eu fiquei sabendo que a Lúcia estava com câncer terminal. O médico havia dado para a Lúcia 3 meses de vida. Ela estava magrinha e estava assim igual você, pouco cabelo, igualzinho, estava igualzinho, careca, a Lúcia, de tanta quimioterapia. Quando Jesus voltar, as rugas vão desaparecer, os cabelos caíram, os cabelos vão crescer novamente. Tudo que está como defeito na sua vida hoje, na minha vida hoje, pequenos e grandes defeitos, quem perdeu uma perna vai ter as 2 pernas quando Jesus voltar. Quem perdeu um dedinho vai ter uma mão plena. Se aceitar a Jesus, vai ter a mão plena, com 5 dedos em cada mão. Queridos, a Lúcia, ela na quarta-feira mais ou menos, depois de passar alguns dias, todas as noites conosco, a Lúcia, e eu perguntei para ela assim, quase que um apelo: Lúcia, você acredita que Jesus pode te curar? Mas te curar de verdade desse câncer? E ela dizia assim: eu acredito, bem baixinho. Vamos orar por você. E na semana de oração, na Semana Santa, todas as noites nós oramos pela Lúcia. Quando terminava o culto, a igreja ia se retirando, e eu juntava aquele grupo de jovens em volta da Lúcia, e ficávamos somente nós ali, e orávamos pela Lúcia. Na quarta-feira da Semana Santa, ela foi para o hospital. Ela passou por alguns procedimentos extremamente dolorosos, e depois ela voltou na Semana Santa. No dia seguinte, lá estava a Lúcia com a gente. E aí ela dizia para mim: pastor. E eu dizia para ela: Lúcia, eu não sou pastor. Aí ela falava: você é o meu pastor. Então tá bom, não tem problema, você vai ser a minha ovelha. E a Lúcia, ela disse para mim o seguinte: pastor, hoje eu fui para o hospital, estava muito ruim, e as enfermeiras juntou um monte de técnicos e enfermeiras, e tentando me dar várias injeções, e não acertava, não conseguia pegar a veia, e foram picando ela de tudo quanto é jeito. Aí, e ela começou a chorar, ela me contando.
na igreja, ela começou a chorar. E ela disse que pela primeira vez ela orou a Deus. Ela nunca havia feito uma oração. Ela disse: eu fiz aquilo que você me falou, pastor. Eu orei a Deus. Quando eu terminei a minha oração, uma enfermeira veio e na primeira colocou e acertou a injeção. Tomou o medicamento, melhorou, no dia seguinte estava com a gente. Terminamos a semana e perto do final, no finalzinho da semana, ela retorna para o hospital e o médico pergunta para ela, pegou os exames: Lúcia, o que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Está tomando alguma coisa diferente? Falou: não, estou tomando os medicamentos normais, tá? Mas você não está fazendo nada de diferente? Não está tomando um chazinho diferente? Não. Lúcia, ela simplesmente foi curada. Amém. Ela foi literalmente curada do câncer. Eu me lembro que ela levou uma foto e me mostrou a foto dela, uma moça linda, com cabelo enorme, preto, bem cacheado, bonito. Essa era a Lúcia. E o que a gente via ali, irreconhecível, mas estava curada. E ela melhorou, e melhorou, e melhorou. Eu tive o prazer de ir à casa da Lúcia e do Rogério e ver essa moça linda, com cabelos, quem tinha 3 meses de vida, dados pelo médico. Ela estava perfeita. Perfeita. Sabe, queridos, pode acontecer qualquer coisa na sua vida, mas lembre-se disso que eu vou falar. Se você esquecer tudo, lembre-se pelo menos disso que eu vou falar. Na vida do cristão, a última palavra é de Deus. Amém. A última palavra não é do médico, é de Deus. Se tudo der errado, a última palavra não é do advogado, é de Deus. Amém. É de Deus. Deus tem um olhar fixo em todos nós. Ele olhava pela Lúcia, pelo Rogério, e olha assim também por vocês. Amém. Eu não sei, mas em toda a igreja tem alguém com problema financeiro, problema de saúde, diabetes, problema na faculdade, problema no relacionamento com os pais, problema no relacionamento marido e mulher. Parece que não tem solução. Talvez alguém esteja falando para você: ih, pula fora dessa, cai fora, não vai dar certo. Estão te dando conselho para desistir. Esqueça. Entregue o seu problema nas mãos de Deus. Ele vai dar a última palavra. Amém. Ouça esta canção. Cristo fala a ti, e Ele fala a você hoje. Entregue o seu coração. Esta é a canção que apela ao coração de cada um de vocês, para que entreguem o coração e confiem que Cristo vai preencher o vazio do ser de cada um de nós. Ao me encontrar aqui,
16. A gente pode colocar esse verso como a redenção. Que aqui, esse texto é um texto clássico, todo mundo já conhece, mas tem a ver com a nossa salvação. Como já falou de cruz, já falou de milagres, falou de libertação, transformação. E aqui em João capítulo 3, verso 16, a palavra do Senhor diz assim, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Verso 19: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguidas as suas obras, ou manifestas, em outras versões. Verso 21: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por mim e por você. Agora imagina Jesus deixar o céu e encarnar nessa terra como Deus, como Senhor, como Salvador. E agora esse Jesus nasce, nascimento espiritual, uma senhora escolhida, uma jovem. Depois de Jesus, 9 meses, ele veio à luz, nasceu, foi circuncidado, depois de 8 dias, apresentado ao templo, cresceu o menino Jesus com estatura e sabedoria mediante a palavra de Deus, diante dos homens. Depois mesmo Jesus, mais tarde, é batizado nas águas, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, depois é levado ao monte da caveira, ao Gólgota, ali morre. Ao 3º dia, esse Cristo ele é ressuscitado, e depois passa alguns dias orientando 500 pessoas antes de subir para o céu. Deixou um legado, deixou a missão: olha, fica aqui até receber o Espírito Santo, e agora vocês vão divulgar o Evangelho, vocês vão divulgar a minha pessoa, a minha luz, para aqueles que possam amar a mim, amar a palavra, amar a minha vida. E assim esse Jesus fez. E hoje ele está entronizado no trono celestial, ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia esse Jesus irá voltar a essa terra. Hoje ele ainda é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, é ele que nos defende perante Deus, juntamente com o Espírito Santo que está atuando aqui na terra, atuando em nossas vidas, na vida de todas as pessoas desse planeta Terra, chamando as pessoas para entender que a redenção, a salvação é só através de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 3 de João, Jesus apresenta que ele veio para ser a luz, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Hoje não é diferente. Hoje eu e você apresentamos Jesus para as pessoas, mas ela ama mais
as coisas seculares, as tradições, as coisas filosóficas, as ideologias, as coisas que é apresentadas do que o próprio Cristo. E ele falou: aquele que crê, aquele que aceitar, aquele que obedecer, esse será salvo. Amém. Há poucos dias atrás estava na igreja de Pirajussara, região de Embu das Artes, acompanhando uma semana de oração com um amigo meu, pastor. E ali, ele, há 2 semanas atrás, ele havia feito uma semana de oração numa das igrejas do seu distrito. E aí, essa senhora, que posteriormente a irmã Julieta, seu esposo Lanival, eles completaram 62 anos de casamento. Mas esse senhor já conhecia a mensagem há 30 anos e não havia tomado a decisão. Pastores haviam passado naquela igreja, líderes, mas naquela semana ele tomou a decisão. E aí o seu batismo era para ter sido feito no mês passado. Ele disse assim: olha, pastor, façam uma data que será uma data especial. E isso foi sábado passado. E ali no sábado passado estava sendo batizado aquele senhor. Feliz a beça, um senhor muito simpático, idoso. Mas o que mais me chama a atenção é que ele era um homem dizimista, ofertante, frequentador da igreja assiduamente, todos os cultos, acompanhando a TV no tempo e tudo mais. Mas ainda faltava o crer, faltava o aceitar, faltava entender que a redenção era só através de Cristo Jesus. E aquele irmão aceitou, e eu tive o privilégio de ver ele sendo batizado. Isso é o poder do Evangelho, é o poder da pessoa de Cristo Jesus. E no mesmo dia aconteceu um outro batismo na igreja central, onde eu estava com aquele pastor. Um jovem que fez muitas coisas no mundo lá fora, deve ter aproximadamente uns 30 e poucos anos de idade. Ele entendeu o chamado de Jesus, aceitou Jesus e foi batizado também. Talvez essa noite aqui o pastor Hércules, juntamente com a liderança da igreja, tem feito diversos trabalhos ao longo do ano nessa igreja. Pai, que o Evangelho chegue, alcance as pessoas. Nós somos um grupo que hoje, quase 60 pessoas, entre crianças e adultos. Louvado seja Deus por isso. Na igreja nossa por aí, que talvez tem 10, 5 pessoas, 15. Mas nós devemos falar de Jesus. Falar: olha, a redenção, a salvação é só através de Cristo Jesus. E em breve Jesus voltará para nos dar essa salvação. O mundo ama mais as trevas do que a luz. Sabe que hoje eu estava no supermercado, o pastor conhece a região do Rio do América, nosso supermercado Cartucho. Eu estava ali, eu nem ia passar por lá, passei lá para comprar uns pães, e de repente a minha do caixa, eu conheço ela começou a conversar comigo, ela falou comigo assim: você é evangélico, né? Eu sou. Sabe de uma coisa? Eu estou procurando uma igreja. Eu fui na igreja Bola de Neve e tal, mas lá não gostei muito, porque é muito louvor, 40 minutos, eu quero conhecer a palavra. Olha, se você quiser, eu estou à disposição. Eu não falei diretamente com ela assim: você está diante de uma pessoa certa. Se você quiser, eu estou disposto a te ajudar você. Então assim, pega o meu contato aí. Aí isso aparece uma outra senhora de uma outra igreja. Olha, aí eu comecei a falar: tem muitas igrejas por aí que oferecem muito louvor, mas pouca Bíblia. E depois pega um pouco do seu dinheiro, fala a verdade. Aí uma outra senhora falou assim: olha, a minha igreja é boa. Minha igreja é a cristã do Brasil, você pode ir para lá, vai ser fantástico. Depois que aquelas senhoras se rendiam, eu falei: olha, com todo respeito aos nossos irmãos, mas ali não aprofunda muito na Bíblia. Você vai entender mais na Adventista, na Batista, entre outras. Aí você escolhe. Eu falei: não, entre em contato, vamos conversar. Quero que você me explique mais sobre esse detalhe. Olha para ela chama Shirley. E aí começamos o contato hoje. Hoje ela estava já numa igreja, mandou até uma foto para mim. E aí vamos tentar um pouco mais desse contato, porque eu já conheço ela já faz um tempo já. A amiga dela que trabalha no supermercado me acompanha pelo Facebook, pelo canal que eu tenho, né? E ali tudo mais. Mas comecei um contato com ela agora. Sabe o que quer dizer isso? Que tem muitas pessoas sedendo da palavra de Deus. Talvez nós que estamos aqui na igreja, está faltando ter encontro com Deus, mais comunhão, mais buscar Deus, mas testemunhar o amor de Deus, como a lição desse semestre está falando, né? Não há desculpas para poder trabalhar no Senhor. Nós precisamos entender que Deus vai voltar
com Jesus, com o Espírito Santo, e Ele quer dar para nós essa salvação. Amém. Enquanto nosso amigo cantou a última música, Rudilema, eu sei que você pensasse um pouco sobre isso. Em breve, Cristo irá voltar, e hoje Ele nos oferece a redenção, a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todos nós não pereçamos, mas tenhamos o quê? A vida eterna. Ouça essa mensagem, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, muito obrigado, a Deus, porque Tu enviaste Teu Filho para morrer, para nos salvar. Muito obrigado por essa oportunidade aqui essa noite concedida aos nossos irmãos aqui de Santa Terra.
Queira abençoar cada família representada, cada lar, cada jovem, cada criança, cada homem, cada mulher, liderança dessa igreja, ao pastor Hércules e toda a sua família, ao distrito do Jardim São Bernardo, que teu Espírito Santo esteja atuando em cada vida presente. Obrigado, Senhor, pelas vitórias desse ano. Obrigado pelas pessoas alcançadas para o teu reino. Que a mensagem da cruz seja nossa salvação, seja nossa referência, e que Jesus seja o centro da nossa vida, seja nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigado por tudo. Dá-nos a tua paz, o teu perdão, a tua unção. Nos despeça com a tua paz, com a tua bênção, com os teus anjos ao nosso redor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Que Deus abençoe vocês. Amém.